Bom dia, gente boa, os amigos e amigas, irmãos e irmãs aí do Face. Estou com uma tarefa aqui que foi me passada por uma amiga recente aí, que eu fiz no Face. Amiga de uma amiga já de uma longa data aí, né? Da Juliana, sobrinha da Juliana, a Jess Cristine. Jess Cristine, nome diferente, bonito, né? E a Jess, ela pediu que eu pudesse responder algumas perguntas aí sobre racismo, né? Trabalho de escola, e é um tema que eu gosto. Eu conheço que é um tema espinhoso, que muita gente foge dele, mas que precisa ser encarado de frente, com muita sobriedade, com muita reflexão, com muito amor, com muita honestidade. Mas é uma situação que ocorre cotidianamente na sociedade brasileira. Estamos ainda vivendo aí, né, os resquícios do ocorrido em Porto Alegre, por ocasião do jogo entre Grêmio e Santos, envolvendo a jovem Patrícia, também o jogador Aranha, Patrícia Moreira e o jogador Aranha, né, o qual é o goleiro do Santos, que viveu uma situação ali que se tornou destaque aí na mídia nacional, e penso eu também que até fora do país. O racismo está aí, precisamos falar sobre ele, precisamos refletir sobre ele, o desafio para a nossa sociedade, para nós negros, né, para os brancos de boa vontade, para os formadores de opiniões, né, aqueles que provocam a reflexão, né. É preciso falar sobre o racismo. Não dá mais para jogar para baixo do tapete, porque a cada dia ele se alastra e se manifesta de diversas formas. E dentre as formas que ele sempre vai se manifestar é a violência, né? Então, amada Jess Cristine, né, eu vou aí pronunciando o seu nome assim, penso que é assim, né? Aqui, Mano Zé, pastor José do Carmo da Silva, Zé do Egito, aí, pastor metodista, aqui em Marcos Roberto, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e também coordenador da Pastoral Regional de Combate ao Racismo, a Igreja Metodista, 5ª Região Eclesiástica, aí, sob a presidência do amado Bispo Adonias Pereira do Lago. Vamos então aí responder algumas questões. Bom, a Jess me perguntou sobre o que eu acho do racismo. Olha, primeira coisa que eu respondo, indo na contramão do sistema, da sociedade, até mesmo sistema e sociedade essa que foi influenciada pelo livro Casa Grande e Senzala, na qual dá a entender que no Brasil existe uma democracia racial, que brancos e negros viviam uma certa harmonia, uma escravidão branda, uma escravidão, assim podemos dizer, amorosa. Eu vou na contramão do que esse livro passa a entender, né, do que Gilberto Freire ali, não sei se intencionalmente ou não, mas a leitura que eu faço é que ele passou a ideia de um racismo brando, de um racismo cordial, né? Eu vou na contramão do sistema. Então, respondendo aí o que eu acho sobre racismo. Racismo, ao contrário do que diz Gabriel Pensador em uma das canções dele, o racismo não é burrice. O racismo é crime. O racismo é crime, e é crime que fere, é crime que gera consequências individuais e sociais. O racismo é algo que destrói a dignidade da pessoa humana. O racismo tem sido um dos pilares da violência que explode dia a dia na sociedade. O racismo é crime. Respondendo primeiro assim, dessa forma. Indo um pouco mais além, o racismo é uma ideologia. O racismo não é algo inocente, não é algo que surge de uma hora para outra. É uma ideologia construída. É uma ideologia construída por aqueles que há alguns séculos detinham o poder, e em cima dessa ideologia construída, que se baseou o nazismo, que se baseou tantas outras formas de dominação, que levou à morte de milhares de pessoas, né? Então o racismo, no primeiro momento, não só o que eu acho, mas aquilo que de fato é crime e também ideologia. É algo construído, é algo pensado, é algo arquitetado, né? É algo que não existe por si só,
mas precisa de ser alimentado, ser construído, e no alimentar e construir essa ideologia racista, eugenistas, século 17, 18, 19 e alguns ainda no século 20, vão defender aí teses de que existem pessoas, raças, né? Embora há muito é sabido, principalmente depois do projeto Genoma, que existe só uma raça, a raça humana, mas há quem defendeu no passado, ainda defende hoje, usando o construto raça, que a humanidade é dividida em raças. E no topo desta raça está uma raça superior. E as características dessa raça superior destinada a dominar estaria aí o branco, o europeu, né? Como o homem perfeito, a pessoa perfeita, dotada de inteligência superior, tecnologia superior, né? Poder, capacidade de domínio. Então, o racismo ele vai trabalhar nessa linha, que existe uma raça que existe para dominar, que foi criada para dominar. E, obviamente, isso nos leva a pensar que se o racismo, a ideologia racista, preconiza que há uma raça destinada a dominar, obviamente que tem que existir aqueles destinados ao domínio, a serem dominados, né? E aí a ideologia racista vai trabalhar com raças inferiores, né? Quais as características dessa raça inferior, né? Não ser civilizada, não deter o poder. Isso serviu como base para a escravidão negra, né? Isso serviu como base para o nazismo, para a ideia do arianismo, para o neonazismo, que é muito comum. Volta e meia eu me deparo com sites na internet que são neonazistas, alguns deles hospedados nos Estados Unidos, e porque lá esse tipo de manifestação, entre aspas, né, é permitido, né? Algumas vezes andei denunciando alguns, poucos dias depois ele acaba saindo do ar, mas acaba voltando novamente, né? Então, o racismo é extremamente perigoso. Poderia dizer que o racismo é desumano, né? É desumano por quê? Porque ele fracciona, ele divide a única raça que Deus criou, que é a raça humana, a qual é marcada aí por vários matizes, a qual é dividida por várias etnias, né? Negros, brancos, amarelos, alguns ainda usam a classificação vermelhos, né? Mas podemos dizer que a única raça humana é dividida entre negros, brancos, asiáticos, né? Que mostra aí a diversidade humana, cada uma com a sua característica, cada um com a sua qualidade, com a sua cultura, com o seu jeito de ser. Então, o que eu acho do racismo? Racismo não é burrice, como disse o Gabriel Pensador. Racismo é crime. Racismo é ideologia perigosa. Racismo é uma bomba montada no coração da única raça, a raça humana, que pode levar ela à autodestruição. E deve ser combatido. Deve ser combatido por meio da conscientização, deve ser combatido por meio das leis, fazer valer as leis que já existem aí, embora é muito raro alguém ser preso por racismo e ser condenado, acaba, quando muito, sendo julgado por injúria racial, como está sendo o caso aí do goleiro Aranha. Então, amada Jess Christine aí, o que eu acho do racismo? O racismo é crime, racismo é ideologia, racismo é filosofia, racismo é tudo de mal que existe na sociedade, né? Se eu já sofri algum tipo de racismo, amada, sim, sofri sim, né? A primeira vez que eu sofri, que eu fui vítima dessa situação, eu tinha 10, 11 anos de idade, eu morava em Dourados, ali na região do Grande Itália, eu estudava a 4ª série, eu tinha um amigo, né, branco, né, pessoa com quem sempre me dei muito bem, sempre nos damos muito bem, e quase sempre eu passava na casa desse amigo e juntos íamos à escola. E sempre fazíamos o mesmo itinerário, passávamos numa determinada mercearia, não vou dizer aqui o nome por questão de ética, até mesmo porque eu não quero atingir a família, mesmo porque a pessoa que provocou isso morreu. E era costume passarmos ali, comprarmos tubaína no saquinho, comprarmos alguns doces, algumas guloseimas e depois seguir para a escola.
eu quase sempre não tinha dinheiro, né? Meus pais eram assim, pobres, né? Pessoas assalariadas, então nem sempre eu tinha dinheiro. E este meu amigo, a mãe dele tinha uma situação um pouco melhor, ele comprava, nós partilhávamos, né? E quando entramos no mercado, fomos em todas as gôndolas, né? Ele comprou algumas coisas, passamos pelo caixa, ele pagou, né? Eu estava com a minha mochila nas costas, ele também levando a mochila dele, éramos estudantes, né? E quando fomos saindo, nos aproximando da porta, o dono da mercearia, né? Não vou dizer o nome dele aqui também, por respeito à família, ele gritou: segura ele aí, pega ele aí. Eu me assustei e olhei para trás, né? E de repente algumas pessoas que estavam na porta da mercearia, uns 2 homens, né, saltaram sobre mim. Um me segurou assim, apertou meu pescoço, né? Outro já de forma violenta puxou a bolsa que estava nas minhas costas. A força dele foi assim tão grande que rebentou, né, a alça da minha bolsa, abriu a minha bolsa assim, de forma que até o zíper acabou arrebentando, né? E despejou meu material no chão. E eu ali, né, já chorando, sem saber o que estava acontecendo, fizeram uma geral em mim, né, procuraram o que estava comigo e não encontrando nada, falaram para mim: pega as tuas coisas e foge daqui, seu negrinho imundo, negro ladrão. Me chamaram de ladrão quando eu não estava com nada. E meu amigo branco, que estava do lado ali, que andava sempre ali, não revistaram ele. Isso é racismo, né? E no desespero, o que aconteceu? Eu estava tão abalado com a situação que eu corri para casa, nem sequer peguei o material, né? Quando cheguei em casa, minha mãe perguntou por que eu estava já de volta. Aquela hora era mais ou menos aí, acho que 1 da tarde já. Eu contei a história para ela, ela falou: Zé, não fale isso para o teu pai, porque se você falar isso para o teu pai, ele vai matar aquele homem. Ele vai matar aquele italiano. Não fale isso. Falei: mas mãe, a hora que o pai perguntar do material, ela falou: meu filho, não fale. E meu pai tinha um hábito de toda sexta-feira pedir para ver os nossos cadernos. Ele era analfabeto, mas queria muito que os filhos estudassem. Ele olhava as nossas tarefas e começou primeiro com a minha irmã mais velha, depois o João Batista, e por fim chegou minha vez. Eu sou o filho do meio, 5 filhos, os 2 mais novos não estudavam nesse período. Quando ele pediu para ver o meu material, eu fiquei calado, ele insistiu, e por fim eu disse a ele que havia perdido. Eu disse: pai, eu perdi o material. Meu pai aquela noite me deu uma surra tão grande. Enquanto a cinta, cada vez que a cinta pegava nas minhas costas, as lágrimas desciam. Sob cada estalo daquelas cintadas eu dizia: eu vou matar aquele homem. Eu vou matar aquele homem. Eu vou matar aquele homem. Eu não chorei, eu fui engolindo as lágrimas, o choro, e dizia para mim mesmo: eu vou matar aquele homem maldito. E durante muito tempo eu fui alimentado por este ódio. Eu acordava no meio da noite tendo pesadelos e sonhando em como matar aquele homem. Muitas vezes eu parava em frente à mercearia dele e ali ficava planejando em como que eu iria matá-lo. E eu queria matá-lo com requinte de crueldade. Uma vez lembro que estava parado em frente da mercearia, ele de lá gritou: tá parado aí, negro ladrão? Você vai querer roubar minha mercearia de novo, seu trombadinha? E lá dentro de mim eu dizia para mim mesmo: vou matar este homem. Isso prejudicou minha vida, não consegui mais estudar, reprovei aquele ano, né? Fui tomado cada vez mais por uma revolta. A minha mãe interveio, né, rápido. O meu pai veio a falecer em seguida, né, de um infarto fulminante. A minha mãe interveio antes que eu entrasse pelas sendas da criminalidade, me colocou num instituto onde eu estudava de manhã na escola normal e à tarde ficava lá. Depois passei a estudar à noite e passava o dia todo neste lugar. Neste lugar tive contato com pessoas boas, né, que me ajudaram, que me orientaram, e eu pude vencer o ódio. Me recordo que um dia estava passando em frente, minha mãe trabalhava de lavadeira e eu estava indo levar a roupa na casa da patroa. Passei em frente à mercearia e havia um tumulto de gente lá.
e este meu amigo estava lá. Aí chamei ele, perguntei o que tinha acontecido, e ele falou, olha, o dono da mercearia aí morreu. Na hora eu perguntei, mataram ele? Ele falou, não, encontraram ele morto. Ele veio abrir a mercearia e caiu lá próximo a uma gôndola, teve um infarto. Naquela hora, Gês, vocês que me ouvem aí, eu fui tomado por um misto de alegria e de ódio. Alegria porque finalmente aquele que me fez tanto mal havia morrido. E ódio porque ele não tinha morrido por minhas mãos. Porque eu queria ter o prazer de ter derramado o sangue dele. Vocês podem achar que é forte o que eu estou dizendo, mas o racismo provoca isso. Tanta violência que está aí na cidade, tantas pessoas matando aí na cidade. Muitas vezes começaram a entrar pela cena da criminalidade na idade que eu tinha, porque foram vítimas de racismo, foram vítimas de preconceito, foram vítimas da discriminação racial. Racismo é algo que eu costumo dizer que é a semente do ódio plantado no coração de pessoas inocentes. E a forma que muitas vezes a mídia, que a sociedade, que a igreja lida com isso, faz com que essa semente do ódio produza frutos. Faz com que essa semente do ódio, ela produza frutos de violência, de morte, de segregação e tanta coisa ruim que nós vemos por aí. Essa foi a minha história, né? O que eu penso de quem pratica o racismo? Eu penso que é aquelas pessoas que não têm conhecimento. A essas pessoas nós devemos levar a conscientização. Aí eu penso que é a obrigação da igreja, eu penso que é a obrigação da escola falar sobre isso. Este episódio que envolveu a Patrícia e o goleiro Aranha, eu vejo como o Kairos de Deus, tempo de Deus, para que a igreja, as escolas falem sobre o racismo. Porque não adianta mais negar que racismo não existe no Brasil. Está aí. E cada vez mais se espalha. E se nada for feito, vai explodir em violência. O povo negro vai começar a se organizar, porque nós não aguentamos mais. O povo negro, ou o povo preto, como preferem alguns, não aguenta mais. Essa situação ela chegou no limite. Então, se as autoridades não tomarem providência, vai explodir em violência. Mais e mais violência, sangue derramado. Nós não vamos nos calar. Nós não queremos agir de forma violenta, mas também não vamos mais ficar passivos, calados diante do que acontece aí. Né? É preciso que algo seja feito. Então eu penso que a primeira coisa a ser feita é conscientizar as pessoas. E este teu trabalho está de parabéns por conta disso, porque é conscientização. É falar sobre o assunto. As igrejas, e aí principalmente a igreja da qual sou pastor, sou presbítero, a igreja metodista, ela possui uma pastoral de combate ao preconceito racial. Mas você, meu irmão metodista que me ouve aí, quantas vezes você ouviu o teu pastor falar sobre isso na escola dominical? Quantas vezes você abriu uma revista da escola dominical e você viu uma lição sobre isso? Sobre a presença do povo negro na igreja? Você que é líder de células, você que trabalha com o encontro com Deus, as células, o encontro com Deus, aborda a questão do racismo? Lá no encontro com Deus, lá os encontristas são chamados a pedir perdão pelo crime e pecado do racismo. Quantas vezes as pessoas usam na igreja aquela expressão, o irmão é negro, mas é um negro de alma branca? Então, o primeiro passo é conscientização. É conscientizar. E a igreja metodista ela tem a pastoral de combate ao preconceito racial. E foi lançado a carta do Colégio Episcopal sobre o racismo. Quantos pastores usaram isto? Quase ninguém. Quase ninguém usa, quase ninguém fala. Então, o primeiro passo para combater o racismo, conscientização. Porque eu penso que muitas pessoas não são racistas. Se você perguntar para mim sobre a Patrícia, eu não acho que ela foi racista. Para mim, ela foi vítima de uma série de situações. Até mesmo porque em alguns cantos, não vou dizer que são todos os hinos do Grêmio, há algumas manifestações que são racistas. Parece-me que naquela região do Rio Grande do Sul, a rivalidade entre os times é muito comum chamar jogadores de negro. Não estou aqui minimizando o fato, o ato. Não estou dizendo que justifica, estou dizendo que de repente explica. Né?
Eu não penso que ela foi racista. Não conheço a história dela. Eu penso que, de repente, ela usou daquilo que já era comum, porque o racismo está introjetado na sociedade. Muitas vezes a pessoa conta uma piada racista ofensiva sem ser racista, mas aquilo já está introjetado nela, ela acha que é normal, né? Eu penso que tem esse grupo de pessoas que fazem por falta de conhecimento. Esse nós temos que conscientizar. Agora tem os criminosos mesmo. Tem os neonazistas. Tem aqueles que fazem para ferir mesmo. Tem aqueles que odeiam negros. Assim como existem negros que odeiam brancos. Quando eu sofri essa situação que relatei agora há pouco, eu passei a odiar pessoas brancas, principalmente italianos. Eu passei a odiá-los mesmo. Não era raiva não, era ódio. Porque cada vez que eu via um italiano, para mim eles eram todos iguais a este que me feriu lá atrás. Mas foi a convivência com italianos na região de Prudente, ali na região de Álvares Machado, em Lins, uma família que eu amo muito, que tenho hoje como sendo minha família, adotei como minha família, né? Foi através do contato com um colega italiano, que hoje é pastor italiano, e nós somos irmãos. Se for preciso eu doar um dos meus rins para ele, faço, e tenho certeza que de lá para cá também há reciprocidade. Foi convivendo com italianos que eu vi que nem todos os italianos são racistas. Assim como os italianos têm que entender que nem todo negro é ladrão, que nem todo negro é vagabundo ou maconheiro, né? É preciso conviver. Agora existe sim aqueles que são criminosos, aqueles que são ideólogos do racismo, aqueles que pregam o extermínio do povo negro, aqueles que pregam a discriminação, a segregação. A internet está cheio disso. Dias atrás eu vi um casal multirracial, um rapaz branco que postou a foto dele no Face, junto com a namorada dele, uma negra. Você precisa ver os comentários que colocaram lá. Perguntaram assim: onde é que você comprou essa negra? Ela é tua empregada? Os comentários que surgiram lá eram nesse sentido. Então existem aqueles que são racistas por opção, que são defensores da ideologia do racismo. Para esses, cadeia. Para esses não tem diálogo. Cadeia. Cadeia mesmo, né? Tem que se fazer cumprir a lei. O racista inveterado, com esse aí não tem diálogo. Esse aí tem que fazer cumprir a lei, porque é crime. E a resposta que se dá a um criminoso, aquele consciente, aquele que defende o mal que faz, cadeia, cadeia e cadeia, né? Então eu penso que há duas pessoas, aquela que é racista inconscientemente, aquela que é racista porque ensinaram ela a se tornar racista, e como disse Mandela, ninguém nasce odiando uma outra pessoa devido à cor da sua pele. A pessoa aprende a odiar. E se ela aprende a odiar, pode aprender a amar. Agora o criminoso racista, cadeia nele. Não tem que ter discurso com ele não. Porque ele prega o ódio, porque ele desencaminha as pessoas. E racismo, além de crime, aqui falo como pastor cristão e como teólogo, é pecado. Porque o racista discrimina aquilo que é criação de Deus, né? Eu penso que aqui eu já respondi a sua outra pergunta: o que eu acho quem pratica o racismo? Aqueles que praticam sem conhecer e aqueles que praticam como ideologia. Para quem não conhece, conscientização, convivência, caminhar junto, perdão. Para quem é ideólogo, para quem prega, cadeia, punição, o rigor da lei. Ao culpado criminoso por ato de racismo, o rigor da lei. E a igreja precisa falar sobre isso. O racismo é um câncer que corrói a sociedade. E para que ele continue alastrando a metástase dele, basta que a igreja continue calada. Essa ideia que dentro das igrejas evangélicas não existe racismo, isso é ideia de Satanás. Porque enquanto se faz de conta que não existe, no nosso meio evangélico, tem muitas pessoas sofrendo com isso. Eu lembro um tempo atrás que eu vi um manual sobre batalha espiritual de uma determinada apóstola, não vou dizer o nome dela aqui, mas lá havia um item que dizia assim, que se a pessoa sonhou com um homem negro, ela deveria renunciar àquilo e pedir perdão a Deus, porque o homem negro simboliza o diabo. Isso na igreja. E aquele hino que fala dos negros batalhões? Aquele hino ele foi composto nos Estados Unidos num período entre a Guerra do Norte e o Sul. E os negros batalhões do grande usurpador que é o diabo, esses negros batalhões
eram os negros do sul dos Estados Unidos que estavam lutando na Guerra da Secção. Então tem racismo em alguns hinos nossos também, né? Uma vez uma pessoa falou assim para mim: Zé, eu gosto tanto de você, cara. Você é negro, mas é um negro de alma branca. Vai vendo? Como eu digo aí no Face, vai vendo, negro de alma branca. Até partilhei no Face esses dias, né? Um colega, sempre a gente conversava, ele dava algumas alfinetadas, mas eu levava numa boa, porque achava que não era de propósito. Daí um dia ele falou assim: cara, eu gosto muito de ouvir você. Eu gosto de ler o que você escreve, né? Pois apesar de negro, você é um cara inteligente. O que ele quis dizer? Que via de regra, ser negro é ser burro, e que eu era exceção. Me levantei, olhei na face dele e parti. Até hoje ele me manda e-mail perguntando o que aconteceu. Cortei o contato com ele. Mas vou retomar, porque quem sabe ele possa se conscientizar, né? Então, amada Jess Cristine, você que é estudante aí, que está fazendo esse trabalho, é isso que eu tenho a dizer sobre o racismo, filho. E vamos junto aí. Vamos juntos, negros e brancos. Eu convido aí os brancos de boa vontade. Eu tenho muitos amigos brancos. Eu pastoreio pessoas brancas. Eu tenho na minha comunidade descendente de alemães, comunidade que eu hoje estou pastor. Eu tenho muitos amigos, como eu já disse, italianos. Hoje o meu melhor amigo é o Rinaldo Zorzato, italiano. E eu gosto quando eu vou na casa daquele bando de descendentes de italianos lá e sai aquela macarronada maravilhosa, né? Aprendi a amar as pessoas. Mas o italiano um dia me ensinou a odiar os italianos porque ele me acusou de roubo. Me acusou de algo que eu não tinha feito. E aquilo quase me transformou num assassino.